Língua portuguesa, atividades complementares. Vamos corrigir primeiramente a página 83 de língua portuguesa. Então vejam. Segundo as informações da legenda, Mona Lisa foi um dos quadros de Da Vinci ou o único quadro do artista? Ó a resposta. Mona Lisa foi um dos quadros do artista. Como se percebe pela expressão usada na legenda, é a mais notável e conhecida obra de Leonardo da Vinci. Então, isso quer dizer, gente, que Leonardo da Vinci teve vários outros quadros, tá bom? Mas Mona Lisa é o mais notável e o mais conhecido de Leonardo da Vinci. Na atividade B, vocês tinham que, na palavra Lisa, o S tem som de Z. No caso, palavras há 12 palavras em que o S tem som de Z. Encontre-as. Então, estão aqui, ó. Camiseta, riso, casa, mesada, liso, presença, despesa, apresentar, casamento, presa, vaso, presidente. Então, todas essas palavras, o S tem som de Z. Se vocês observarem todas as palavras, o S ele está entre vogais, tá bom? Ele estando entre vogais e sozinho, então ele tem o som de Z, como nessas palavras. Agora vamos para as atividades complementares. Vamos lá. No trecho a seguir, grife as palavras em que o S tem o som de Z, ok? Então, vou ler para vocês. Por meio de seus desenhos, Da Vinci tentava descobrir como as coisas funcionavam. Ele analisava cada detalhe, desenhava e depois fazia 3 anotações no desenho. O curioso é que as anotações eram todas escritas ao contrário. Para decifrá-las, seria preciso colocá-las na frente de um espelho. Provavelmente ele queria evitar que alguém roubasse sua descoberta ou a divulgasse antes de estar totalmente pronta. Então, aqui tem algumas palavras que tem o S com som de Z, ok? Vocês devem grifar estas palavras. C. Há 2 palavras que você grifou que têm a mesma origem, isto é, são de uma mesma família. Copia-as aqui. Então, tem 2 palavras aqui que elas têm, elas derivam de uma mesma palavra, tá bom? Então, vocês devem copiá-las aqui na letra C. D. Escreva outra 3 palavras da mesma família da palavra casada, tá? Palavra casada, você vai escrever mais 3 palavras que derivam dessa daqui, ok? A atividade E não é necessário fazer na página 86. Então, vamos ler aqui, ó, o exercício 3 da página 86. 1, 2, feijão com arroz, vejam. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, feijão em inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Aqui ele é um poeminha, né? E é possível perceber isso porque ele é escrito em versos e estrofes, tá bom? E a rima também, por exemplo, 2, arroz, 4, prato, 6, inglês, 8, biscoito, 10, pastéis. Então, a última sílaba de cada palavra, ela rima com uma outra, tá bom? Por exemplo, 2 rima com arroz, 4, prato. Tem o mesmo som as sílabas. Agora, retire do texto 2 palavras que receberam acento circunflexo, uma palavra com acento agudo e uma palavra com til. Lembrando aqui, ó, o til não é acento, mas altera o som das vogais A e O, como nas palavras ação e anões. Então, o til ele é um sinal usado na língua portuguesa para alterar o som das vogais A e o O, deixar essas vogais com um som nasalado. Mas nós costumamos trabalhar com ele juntamente com acentos agudos, circunflexo, tá bom? Então, quando a gente fala assim, quais são os acentos? Agudo, circunflexo, til. O til, ele entra também nesta classificação de acentos, mas ele não é, na língua portuguesa, reconhecido como acento, ele é somente um sinal, tá? Agora, na página 87, agrupe as palavras a seguir de acordo com os acentos que recebem agudo ou circunflexo.
Então, aqui nós temos várias palavras acentuadas com agudo e circunflexo e vocês devem colocar em ordem nestas colunas. O exercício C da página 87 não é necessário. O exercício B, vamos lá. Organize as palavras a seguir em ordem alfabética, ok? Então, vocês vão ter que ver primeiramente a primeira letra. Se a primeira letra é tudo igual, vai ter que olhar a segunda, ok? Depois que colocar em ordem a segunda, aí tem que dar uma olhada na terceira letra também, tá bom? Aqui também, ó, né, no exercício 2 e 3, também vocês devem colocar essas palavras em ordem alfabética. Agora a página 91, vamos lá, o exercício C. Use folha avulsa e crie uma nova versão para a história João Felizardo. Para isso, ouça a releitura do professor. Na sua versão, João não abrirá mão do pagamento que ganhou do seu patrão e admirará os bens que cada pessoa que ele encontra pelo caminho tem. Aproveitará para contar a todos que, apesar de cansado por ter que carregar o ouro, se considera um felizardo porque pode levar para sua mãe o pagamento recebido por seus 7 anos de trabalho. Ao terminar, leia seu texto para os colegas e ouça a leitura deles. Se tiver sugestões para melhorar o texto dos amigos, apresente-as. Caso eles tenham sugestões para o seu, ouça-as e decida se vai utilizá-las ou não, ok? Então, tá bem fácil essa atividade. Eu vou explicar para vocês. Então, tem aquele texto do João Felizardo, né, que ele deixou o trabalho dele, o patrão dele pagou todos os anos que ele trabalhou lá com uma pepita de ouro, né, do tamanho da cabeça dele. E a história diz que João, na primeira oportunidade que ele teve, ele trocou aquela pepita de ouro por um cavalo, né? Depois ele trocou o cavalo por uma vaca, trocou a vaca por um porco, depois o porco pelo ganso. E isso demonstrava que João não era uma pessoa agradecida, né? Ele não dava valor para aquilo que ele tinha recebido do seu patrão, que foi, por exemplo, o pagamento lá com a pepita de ouro, tá bom? Então, você vai contar uma outra versão dessa história. Você vai contar que João trabalhou por muitos anos, né, durante 7 anos, e que ele pediu para que o patrão dele pudesse mandar ele embora, porque ele queria voltar para a casa dele para ver a mãe dele. E o patrão pagou ele com uma pepita de ouro. E aí você vai contar que durante o caminho até apareceu essas pessoas querendo trocar, mas que João ele não abriu mão do pagamento dele, que ele valorizou aquilo que o patrão dele deu para ele, né, como pagamento dos anos que ele trabalhou na empresa, tá bom? Que apesar dele se sentir cansado, ele se considerava um felizardo por poder levar para a mãe dele o pagamento recebido do seu patrão. Escreva no seu caderno. Aí a semana que vem, na quinta-feira, na aula de língua portuguesa, nós vamos compartilhar a leitura deste texto, tá bom? Então, cada um vai ler o seu. Não esqueça de fazer, tá bom? Na página 92 temos um poeminha. Vejam, minha cama. Um hipopótamo na banheira, molha sempre a casa inteira. A água cai e se espalha, molha o chão e a toalha. O hipopótamo, nem ligo, estou lavando o umbigo. E lava e nunca sossega. Esfrega, esfrega e esfrega. A orelha, o peito, o nariz, as costas das mãos. E diz, agora vou dormir na lama, pois é lá a minha cama. Né? Esse texto é do Sérgio Camparelli. Chama-se Minha Cama, tá bom? Então, vamos ver agora o próximo exercício. Veja as rimas destas estrofes. E o hipopótamo, nem ligo, estava lavando o umbigo. E lava e nunca sossega, esfrega, esfrega, esfrega. Pinte os pares de rimas destas duas estrofes do poema. Use uma cor para cada um deles. Escolha outra cor para mostrar as palavras que se repetem no segundo verso, acentuando a sonoridade do poema. Então, primeiro você vai escolher uma cor para cada par de rima, tá? E depois você vai pintar as palavras que se repetem na segunda estrofe. 93.
Depois de tanto tempo de banheira e esfregação, o que garante o humor no fim do poema, né? Então, depois daquele banho que ele lava, esfrega, o que acontece no final, né? O que faz com que o poema se torne engraçado? C. Imagine que você pudesse conversar com o hipopótamo retratado neste poema e que ainda pudesse falar com ele para esclarecer de onde ele é, onde mora, como foi parar em uma banheira e ainda por que se esfrega tanto se dorme na lama. Claro que as respostas dadas por ele também seriam criadas por você. Registre esse diálogo inesperado. Então você vai fazer um diálogo, uma conversa com o hipopótamo, como se você estivesse conversando com ele. Então você pode imaginar com ele um encontro na banheira. Ele está lá na banheira e você vai até ele e você começa a perguntar: hipopótamo, da onde você é? Onde você mora? E ele vai respondendo, lembrando que quando você vai fazer a pergunta, se você vai escrever em uma linha, então você pode falar: então perguntei, 2 pontos, na outra linha, parágrafo, travessão. De onde você é, senhor hipopótamo? Aí o hipopótamo respondeu, 2 pontos. Eu sou do zoológico, um exemplo, tá bom? Mas você mora... Aí você pode... aí a próxima pergunta. E você mora no zoológico? Você mora muito tempo no zoológico? E aí você vai respondendo. Então você vai criar um diálogo. Não esqueçam da pontuação correta, ok? Esse diálogo você vai fazer e vai me mandar uma foto do diálogo que eu quero ver, como que você organizou os parágrafos, como que você colocou os 2 pontos, o travessão, ok? Porque aí se você tiver alguma dúvida ou alguma dificuldade, eu vou estar te revisando com você esses conteúdos e ajudar você a organizar o seu texto, tá bom? Vamos lá, página 93. Leia o trecho do poema A Porta. Eu sou feita de madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho, eu abro bem com cuidado para passar o namorado, eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira, eu abro de supetão para passar o capitão. Só não abro para essa gente que diz, a mim bem me importa, que se uma pessoa é burra como uma porta. Eu sou inteligente, eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel, fecho tudo neste mundo, só vivo aberta no céu. É de Vinícius de Moraes esse poema, A Porta, tá bom? Aqui é um trecho do poema, ok? Vamos lá. Bom, a atividade desse poema nós vamos ver depois, tá? Mas aí você leia novamente em voz alta, tá bom? E tenta entender esse texto para depois nós fazermos as próximas atividades, ok? Então eu te vejo na próxima aula. Um beijo para você.